sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Papos de Psicologia. Eu sou a Mirella Benedossa, estudante do último ano de Psicologia na Universidade Paulista. Antes da gente começar o vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal. Se você gostar, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer. O vídeo de hoje vai ser respondendo algumas dúvidas muito frequentes que eu recebo e que eu escuto no meu dia a dia acerca da psicologia e do trabalho do psicólogo. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. A primeira dúvida. Afinal, o que é psicologia? Se a gente desmembrar a palavra psicologia, a gente tem psico, que vem da palavra psique, que significa mente, e a gente tem o logia, que vem de logos, que significa estudo ou pesquisa. Se nós juntarmos tudo, vai ficar estudo da mente. De uma forma bem resumida, é o estudo científico dos fatos psíquicos e do comportamento do ser humano. Mas aí vocês me perguntam, mas esse não é o papel da sociologia? A sociologia ela é mais voltada para o estudo de grandes agrupamentos de seres humanos dentro de uma sociedade. E ela também se difere um pouquinho da psicologia no método de pesquisa que é utilizada e na forma de agir. Dúvida número 2. A psicologia é uma ciência? Sim, a psicologia é uma ciência. A psicologia, ela atua nos campos de pesquisa de uma forma diferente. A psicologia, ela atua nas pesquisas de forma comportamental, por exemplo, por meio da observação. Os psicólogos não podem realizar as pesquisas experimentais com o ser humano. O psicólogo não pode fazer pesquisas do tipo experimental com o ser humano, por isso eles acabam recorrendo para outros métodos para chegar a uma devida conclusão. Pergunta número 3. Existe diferença entre psicólogo e psiquiatra? Sim, existe diferença. Já falei sobre isso lá no blog, se você não viu, vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhadinha, mas vou dar mais uma passada aqui. Bom, de forma bem sintética, o psiquiatra, ele é um profissional que estuda medicina, ou seja, ele é um médico. E aí ele se especializa na área de psiquiatria, o que vai englobar o estudo do cérebro, dos sintomas, das medicações e afins. Logo, por ser um médico, o psiquiatra ele está apto a passar exames e a prescrever medicamentos. O psicólogo é o profissional que cursa psicologia, faz lá a graduação de 5 anos e ele não é um médico, portanto, ele não pode passar medicamentos. O objeto de estudo principal do psicólogo é o comportamento, logo ele fará o acompanhamento emocional e comportamental do paciente. Em muitas ocasiões, em muitas situações, é de extrema necessidade que exista uma comunicação entre a psicologia e a psiquiatria. Eu sempre friso muito isso quando algumas pessoas falam que tomam medicamento, eu sempre pergunto, né? Mas você faz terapia? E aí a pessoa fala, não, só o remédio, beleza, né? Só que assim, o que a gente precisa entender é que a medicação, ela tem sim o seu ponto positivo. Porém, a medicação, ela vai tratar os sintomas. Então, se você tá com taquicardia, por exemplo, numa crise de ansiedade, você tá com taquicardia, você tá com falta de ar, enfim, sintomas. A medicação que o psiquiatra vai te passar, ele vai tratar desse sintoma. Porém, de nada adianta você tratar do sintoma se você não trata da causa do que está fazendo você ter aqueles sintomas. E esse seria o papel da psicologia na vida do paciente. Então, é muito importante que você controle os sintomas com a medicação. Isso, em alguns casos, não são todos os casos que se faz necessário o uso da medicação. Então, nos casos que são necessários, é muito importante que você faça o uso da medicação para controlar os sintomas, mas que você faça o acompanhamento da psicoterapia para você tratar das causas dos sintomas. Pergunta número 4. Gente, esses dias eu recebi essa pergunta pelo meu Instagram e eu achei ela, assim, muito incrível, né? Como saber
se eu tenho um transtorno mental? Mundo ideal, que todas as pessoas passem por psicoterapia para se desenvolver melhor, para desenvolver o autoconhecimento e também para melhorar as relações, né, a qualidade das relações, melhorar a forma como lida com os problemas. Mas como eu disse, esse é o mundo ideal. No mundo real, uma parcela muito pequena da sociedade tem acesso ou de fato se dispõe a passar pelo processo de psicoterapia. A resposta para a pergunta é: se você não está se sentindo bem e duvida ou vê que tem algo de errado e acaba desconfiando que você tem um transtorno mental ou que você tem alguma coisa que seja um pouco mais grave, procure um profissional de psicologia. Não saia se diagnosticando, não saia se rotulando por algo que você viu na internet, que você viu na televisão. Não se automedique, mas também não deixe de lado. Não é vergonha para ninguém buscar ajuda. Buscar ajuda não é um sinal de fraqueza. Muitas vezes a gente se sente triste por um longo período, ou a gente está muito estressado, ou a gente tem dificuldade de lidar com alguns sentimentos e algumas emoções. Isso é completamente normal. Porém, a partir do momento que isso começa a ser uma constância na sua vida, ou que você percebe que isso tá de fato te prejudicando, sabe aquele meu copo transbordou? Busque a ajuda de um profissional. Relate para ele, conte para ele o que está acontecendo. E é muito mais fácil porque você vai ter ajuda para a abertura de novas possibilidades diante do sofrimento psíquico que você tá naquele momento. Pergunta número 5. Uhul, minha amiga é psicóloga, vou ter terapia de graça. Afinal, psicólogo pode ou não pode atender alguém que conheça? De acordo com o Conselho Regional de Psicologia, não vou lembrar exatamente as palavras, mas de uma forma bem sintética, a decisão por atender ou não uma pessoa que conheça fica a cargo totalmente do profissional. E não existe nenhuma regulamentação que proíba especificamente isso. Porém, entretanto, todavia, realizar atendimentos com familiares ou amigos pode provocar uma falta de neutralidade muito grande. E a neutralidade é uma coisa extremamente essencial no processo de psicoterapia. Mas é muito importante frisar que o processo de psicoterapia, por mais que ele tenha resultados maravilhosos e incríveis e que qualquer pessoa no mundo deveria fazer, é um processo que ele é dolorido às vezes, né? Ele faz com que você mexa em feridas que você não quer mexer, né? Feridas que você coloca ali e você esconde. E muitas vezes o papel do psicólogo dentro desse caminho que às vezes tem espinho é te ajudar a acessar essas feridas. E aí o que pode acontecer é que a gente acaba tendo uma relação de transferência com o psicólogo, onde a gente começa a ver o psicólogo como vilão. Então imagina só se tudo isso acontece com alguém que você conhece ou que você tem uma relação muito próxima. Sendo assim, é melhor não correr o risco. Pergunta número 6. Ser psicólogo é fácil. É só ouvir as pessoas e fazer umas anotações, não é mesmo? Gente, juro, toda vez que eu escuto essa pergunta, ou que eu vejo esse comentário, me reflete muito o quanto a nossa profissão, no caso a minha futura profissão, ela é extremamente desvalorizada. Não é tão fácil quanto parece. Afinal, nós vamos estar acessando fragilidades do ser humano. E a gente tem que ser muito cuidadoso e respeitoso ao fazer isso. Temos que tomar muito cuidado também com o que a gente vai abordar e qual é o momento certo de abordar aquilo. Nós realizamos uma escuta ativa e também realizamos algumas intervenções durante o processo de psicoterapia. Sim, a gente fala também. Em algumas situações, as anotações elas são sim importantes, mas eu acho que isso varia muito mais da conduta do psicólogo do que uma regra ou norma específica da profissão. 7ª e última pergunta. Por que psicoterapia é
tão caro se vocês não têm gasto com nada? Gente, isso ainda é uma questão que é um tabu, né? Tem muitos psicólogos hoje que fazem um preço mais acessível ou que têm condições especiais, por exemplo, para estudantes, ou que atendem com convênio. Enfim, hoje isso já vem se modificando bastante. Porém, a gente não pode ser hipócrita em dizer que a psicoterapia ainda é uma coisa extremamente elitizada. Por mais que já esteja mais acessível, ainda permanece sendo uma coisa elitizada. Mas é muito importante também que a gente veja isso pelos olhos do profissional, né? Pela visão do profissional. A psicologia, ela é uma área que ela exige do profissional uma atualização constante. Então, mesmo após a graduação, normalmente quem se forma em psicologia vai fazer uma pós ou vai fazer uma especialização na área que pretende seguir. Por ser um leque muito aberto, como eu já falei em outros vídeos, a gente acaba tendo que se especializar ou fazer uma pós em alguma coisa mais direcionada e segmentada, porque na graduação a gente vê uma pincelada de tudo, né? E também, para quem é psicólogo clínico, por exemplo, tem a questão do gasto com o espaço, porque tem que ser um espaço adequado, onde tem uma acústica muito boa, que garanta que o vizinho não vai estar ouvindo o que você está falando com o psicólogo ali dentro. Tem os gastos também com material gráfico, testes para quem aplica, né? Para os psicólogos que trabalham com aplicação de teste. Os psicólogos que trabalham com criança têm a questão dos recursos lúdicos. Então, assim, o psicólogo tem sim muitos gastos, mesmo depois da graduação. E aí, é uma pergunta que muitas vezes, eu até tava conversando com um amigo meu essa semana, fazer psicoterapia é um investimento ou é um gasto? Quanto vale a sua saúde mental? Então, quando você começa a olhar por essa vertente, que você coloca na balança, você começa a enxergar as coisas de uma forma mais clean, eu diria. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda tem alguma dúvida que eu não tenha falado ou alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, eu prometo responder. Ou então, se você se sentir melhor, vai até o meu Instagram, me chama no DM e a gente conversa por lá também. Estou totalmente acessível e disponível. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui e compartilhar esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Um beijão e até a próxima!